Bom dia, a paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que o pastor Carlos tem de nós estarmos aí, mais uma vez nessa manhã, louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Deus. Mais uma vez, pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Vivo, amém? Venham trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos nessa manhã falando desse maravilhoso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, amém? Glórias a Deus. Diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Está aí em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao servo: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e cortou na panela o caldo, porque não as conhecias. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: trazei farinha, e deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe a um homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então nos pôs diante, e comeram ainda, e sobrou conforme a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília nessa manhã, que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente na vida da amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. É mais um domingo abençoado que nós estamos aí na presença do glorioso Deus de Israel, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, amém? Glórias a Deus. Segunda Reis, capítulo 4, e diz aí a palavra do Senhor que havia morte, naquela panela. E aí no versículo 4, 38, no capítulo 4, versículo 38 até o versículo 44, diz que havia fome, naquela terra. E essas duas narrativas sobre os filhos dos profetas ilustram a verdade que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, o que o teme, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Quem permanece fiel à palavra de Deus permanece sob cuidados especiais, aleluia, do Senhor, amém? Glórias a Deus. E quando diz aí o profeta para que fosse apanhar ali a erva para colocar na panela, no versículo 39, bem diferente da vida abastada dos ricos, o modo de vida dos filhos dos profetas era simples, compreendendo o serviço fiel da abnegação, amém? Glórias a Deus. Então a gente compreende aí que
Eliseu, né? Ele vendo que, chegando ali, constatando que os filhos dos profetas, mais de 100 homens, conforme diz o texto, estavam passando necessidade. Ele disse aos filhos dos profetas que fossem, né, está indo ao encontro, né, daquela comida para eles, né, aquela parra brava, né. Ele mandou pegar erva, mas aquele que foi pegar, né, aquele aprendiz de profeta que foi pegar, ele encontrou parra brava em vez de encontrar ali um alimento que poderia realmente suprir as necessidades deles. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda, né? Em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja abençoando a senhora e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, eu trouxe esse texto, amados irmãos, porque eu vejo, né, e tenho contemplado a necessidade de muitos homens de Deus, de muitas mulheres de Deus, principalmente que trabalham no seu ministério tempo integral. E muitas vezes, amados irmãos, a gente, como homem e mulher de Deus, a gente pensa assim, não, um homem de Deus, a mulher de Deus, as coisas, elas caem do céu, como se fosse, eu preciso de um guarda-chuva, Senhor. Aí o guarda-chuva cai do céu. Eu preciso, Senhor, de pagar o colégio do meu filho. Cai do céu aquilo. Aí todos podem colocar os filhos na escola particular, mas o pastor ele tem que colocar na escola pública para dar um bom testemunho. O pastor precisa de um prato de alimento em cima da mesa, ele fala, Senhor, aqui está o prato vazio, manda o alimento. E muitas vezes as pessoas acham que é assim que acontece, e não é bem assim que acontece. Os pastores, o serviço do pastorado, o pastor ele precisa ter suas necessidades supridas. E muitos olham para os pastores hoje em dia falando, o pastor tem dinheiro. Teve um dia que a minha esposa ela estava na casa da minha cunhada, e aí tinha uma senhora lá fazendo o cabelo da minha cunhada e perguntou à minha esposa, você quer fazer o seu cabelo também? E a minha esposa, naquela inocência, foi e fez o cabelo. A moça terminou de fazer o cabelo, falou, R$120. E a minha esposa ficou assustada. Aí a minha cunhada conversou com a moça e falou assim, R$120 só para você fazer aquilo no cabelo dela. Aí ela virou para minha cunhada e falou, pastor tem dinheiro. Aí a minha cunhada falou para ela assim, esse aí não tem dinheiro não, ele trabalha de pedreiro. Tem gente que olha e fala, não, pastor tem dinheiro, pastor só anda de carrão. Meu carrinho é um carrinho simples. Tá precisando de fazer muita coisa nele, mas mesmo assim a gente leva doente para o hospital, traz, leva o irmão em casa, traz. E a luta tem sido grande. Pastor Carlos está quase 60 dias sem trabalhar, amanhã completa 60 dias, não, 30 dias com 19, quase 60 dias sem trabalhar, 50 dias sem trabalhar. Tem situações na vida do pastor que ele precisa da ajuda da igreja, ajuda dos irmãos. E quando a gente coloca aí na live que precisa de uma ajuda, coloca o Pix aí na live, ainda existe irmãos que vêm criticar ainda, falam, vai trabalhar, vagabundo. Tem situações assim terríveis que têm acontecido, amados irmãos, mas se eu trabalho, sou um trabalhador autônomo, e no meu trabalho autônomo, a gente vê a crise que está passando aí, as pessoas estão com medo de gastar o dinheiro porque a situação está cada vez pior. Conforme eu já disse algumas vezes, aí a gasolina chegou a R$7,20 e o transporte do alimento, ele é transporte muitas vezes hoje em dia transportado através do combustível. E conforme o combustível está caro, o alimento também encarece conforme o combustível.
São situações assim que tem se levantado terrivelmente. A gente que olha a ponto de aqui os aprendizes de profetas, os profetas aqui estão mandando, né, buscar no meio do mato algumas folhas para colocar na panela para eles comerem daquelas folhas. A situação está terrível, amados irmãos, e muitas vezes a gente, como pastor, é criticado. Se não tem serviço, como que a gente vai trabalhar? Quando tem serviço, a gente trabalha, a gente coloca aí a vida, a luta, a gente não desiste do nosso trabalho, mas a gente olha que mesmo quando ele lança fala, não vai e traz a comida porque você vai apanhar, aí ainda traz morte, amados irmãos. Tem uns que tem aí vindo e abençoado as famílias do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu coloquei aí na live, né? Aí o meu Pix, coloquei aí a situação daqueles que poderia fazer uma oferta de amor e somente quatro irmãos, né? Aí abençoaram, foi 2 irmãs e 2 irmãos. E eu posso até dizer o nome das irmãs: a irmã Marina, o irmão Ivan, o irmão Fernando e aí a dona Indaiá. E o Joselino e dona Ana, que deu aí uma cesta básica para o pastor, né? Falou, vem aí, pastor, vem no mercado aí que a gente vai fazer umas compras para o senhor. E nessa situação toda, até o irmão Joselino colocou gasolina no carro do pastor. O pastor está aí transportando o irmão Ronaldo aí, que teve que cortar o pé por causa do negócio de doença, né? Que aí essas pessoas que não podem comer açúcar, né? E ele, diabetes, né? Ele cortou o pé. E aí o pastor Carlos tem ido todo dia fazer aí o transporte dele do hospital, né, até a casa, da casa até a clínica da família. E assim tem acontecido, mas muitas vezes, amados irmãos, as pessoas se levantam aí como morte na panela, né? Se levanta aí, tem criticado, né? E tem falado. Então, eu, pastor Carlos, eu tenho trabalhado, eu trabalho de pedreiro, eu trabalho de eletricista, bombeiro, ladrilheiro, pedreiro de forma, carpinteiro de forma. Tudo que aparece eu faço. Eu abro as sapatas de uma casa e entrego a chave na mão do proprietário. Eu trabalho de um a tudo dentro da construção civil. Então, tem pessoas que se levantam aí conforme boca de Satanás para estar tirando, né, a integridade do homem de Deus, e a gente não concorda com isso. Eu quero trazer um texto aí que eu trouxe aí a respeito do pastor, né? Ele diz assim, carta ao meu pastor. Essa carta é de Ricardo Gondim Rodrigues, né? Ele diz assim, querido pastor, há muito tempo queria escrever-lhe. Confesso que me senti intimidado por temer que você, vou chamar-lhe de você, não entendesse a minha motivação ao redigir esta carta. Escrevo por amor e com grande cuidado por sua vida e seu futuro. Venho percebendo que você anda tenso. Entendo o seu estresse. Ser pastor nesses dias não é fácil. Sua atividade vem sendo duramente criticada pelos formadores de opinião. Nota-se uma antipatia nacional para com os pastores. Ontem, dia 28 de março de 2000, o ano que foi escrita esta carta, lendo a Folha de São Paulo, imaginei como você deve ter se sentido quando
Arnaldo Jabor, escrevendo sobre a miséria, atacou duramente as igrejas evangélicas, quanto faturam as igrejas evangélicas e como a miséria, quanto a milhões de dízimos pingam nos bolsos daqueles oportunistas de terno, ou melhor dizendo, de terno e gravata, que não acreditam em Deus. Sei que é perturbador ser rotulado como oportunista. O grande público mal sabe que a grande maioria dos pastores ganha salários baixíssimos e, como todos os brasileiros, sobrevive heroicamente numa economia perversa. Às vezes gostaria de sair em sua defesa, mostrar que o segmento evangélico mais visível na televisão faz muito alarde, mas não representa o pulsar da igreja como um todo. Embora muitos não acreditem, é preciso deixar claro que ainda há pastores que não fazem conchavos políticos ordinários. Seus ministérios não estão à venda para a enorme maioria de homens e mulheres como você, e a causa de Cristo é mais preciosa do que projetos pessoais. Entretanto, não sairei publicamente para defendê-lo. Jesus Cristo afirmou que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Está aí em Lucas capítulo 7, versículo 35. Sua vida basta como testemunho. Continue na estrada, aleluia, menos trilhada. Recordo-me daquela experiência que você nos relatou publicamente. Você estava em um mega evento evangélico, inquieto com a luta dos outros pastores para se sentarem nos primeiros lugares, percebendo que a maior parte do culto fora dedicado à promoção de cantores evangélicos, sabendo que grande parte do auditório sairia dali sem qualquer mudança de vida, revoltado por reconhecer que estruturas sociais perversas deste país permaneceria intocadas. Você orou a Deus: quero andar ao lado de gente que te leva a sério. Deus sempre responde preces como essa. Continue caminhando ao lado de líderes que não negociam a ética pelo sucesso, não trocam conteúdos por jargões, não tentam imitar as ações sobrenaturais do Espírito. Alguns domingos você parecia ansioso. Muitas vezes nossa ansiedade nasce de comparação. Queremos incessantemente o sucesso, a projeção, a responsabilidade dos outros. Isso não acontece somente com os pastores, empresários, profissionais, liberais, atletas, artistas. Também cai na armadilha do sucesso, tenta galgar uma escada imaginária que lhe levará ao triunfo só para descobrirem que encostaram sua escada na parede errada. Nessa corrida perversa não existe vencedores. Recordo-me de que uma citação de Josué mencionada, aleluia, oh Deus Israel, 7 hábitos, pessoas muito eficazes. Quando olho para as tumbas dos grandes homens, qualquer requisito de sentimento, de inveja, morre dentro de mim. Quando leio epitáfios dos magníficos, todos os desejos desordenados desaparecem
quando ao deparo o sofrimento dos pais em um túmulo, meu coração se desmancha de compaixão quando vejo uma tumba dos próprios pais. Lembro do quanto é vão chorarmos por aqueles que logo seguiremos. Quando vejo reis colocados ao lado daqueles que os depuseram, quando medito sobre os espíritos antagônicos enterrados logo ao lado, ou homens sagrados que dividiram o mundo com suas discussões e contendas, medito cheios de dor surpresa sobre a pequenez das disputas, facções de debates da humanidade. Quando leio as variadas datas de túmulos, algumas recentes, outras 600 anos atrás, penso no grande dia no qual seremos todos contemporâneos e faremos a nossa aparição conjuntas. Pastor, a sedução pelo aplauso é vã, a disputa pela respeitabilidade inútil, o desejo de ter um nome se aproxima da mentalidade dos construtores de Babel. Na proposta de Jesus Cristo, a discrição, o sucesso cobra um preço muito alto. Ele mira, aleluia, ele mirra, melhor dizendo, nossa alma. Não se afadigue para ser bem-sucedido. Deus não busca desempenho, apenas fidelidade. Ele jamais lhe comparará a ninguém. Seja tão somente fiel ao que lhe for confiado. Jesus alicerçou sua identidade na frase que ouviu antes de iniciar seu ministério: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Faça o mesmo, tome a consciência de que é agradável a Deus. Só assim você não deixará afetar por elogios ou desprezos. Às vezes procuro-me, aleluia, por elogios ou desprezo, às vezes procuro-me que você esteja querendo impressionar outros pastores. Não é preciso, por causa de Jesus Cristo. Sabemos que Deus já está satisfeito conosco. Semana passada, vi no culto sem paletó e sem gravata. Ninguém se chocou, pelo contrário, sentimos mais próximos. Incrível como nesses pequenos detalhes haja tanto significado. Gosto de lhe enxergar humano. Recordo-me em detalhes todas as vezes que você, sem temor, deixou-nos conhecer suas fraquezas. Ajudou-me a perceber que não luto sozinho contra a carne, o mundo e o diabo. Senti-me fortalecido em saber que somos parceiros de caminhada. Na verdade, eu andava cansado dos pastores que tentam projetar seus congressões uma imagem de super-homem. Tenho pena dos evangelistas que, sem perceberem o ridículo, enxergam-se como semideuses. Será que não nota como é vaidosa essa moda dos pastores darem títulos a si mesmos, aleluia, glórias a Deus, e se promoverem, esquecerem dos discípulos, aleluia? Não pode ser maior do que o seu mestre. Apagaram-lhe lembranças do dia em que a mãe de Tiago e João procurou o lugar de destaque para seus filhos. Diante do seu pedido, afirmou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser, aleluia, glória a Deus, ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, do 20 ao 28.
dispense os títulos, esteja sempre perto de nós. Sua congregação aqui, você será sempre amado sem precisar de máscaras. Quero por último agradecer a seus sermões. Ouço ao rádio e assisto televisão como regularidade. Sei que não devo mais, faço minhas comparações. Acredito que há uma crise muito grande nos púlpitos evangélicos. Poucos se atrevem a pregar expositivamente as Escrituras. Oh Deus de Israel, na proliferação do sermão tópicos, percebe-se a falta de zelo. Reparai ultimamente que a maioria dos sermões rodopia no que Deus pode fazer pelas pessoas. Parece muitos pastores perdem a noção da grandeza, majestade de Deus, apresentam-no como mero cumpridor dos caprichos humanos. Muito obrigado pelo seu esmero em nos dar todo o conselho de Deus. Seus sermões podem destoar, mas continue exaltando a Cristo. Ele atrairá as pessoas a si mesmo. Não caia na tentação de adocicar a sua mensagem, tornando o Evangelho apenas uma versão simplória da neurolinguística. A mensagem da cruz pode estar fora de moda, mas ainda é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Você tem honrado o conselho que Paulo deu ao Timóteo: prega a palavra, inste, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, como se sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Daqui a 100 anos escreverão a história da nossa geração. Nossa comunidade não alcançou a notoriedade de algumas igrejas mais formosas, mas a vontade de Deus é que demos fruto, que nosso fruto permaneça. Não se preocupe, caminhe de tal forma que você possa dizer no fim da sua jornada: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A história dirá o resto. Conte sempre comigo, uma ovelha do seu rebanho. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Fernanda Pamplona e também o irmão Heleno. Que Deus esteja abençoando aí nesse domingo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí operando, maravilhosamente. Assim nós nos colocamos, no centro da vontade do Pai. Assim nós nos colocamos no centro da vontade do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu quero trazer um texto também para os amados irmãos. Se não me falha a memória, amados irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, O Senhor, aleluia, está conosco aí, porque Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali eu estarei. Amém? 2 Coríntios capítulo 6 já estava até marcado. Olha que bênção, Aí ele diz aí o texto, a epígrafe do texto diz assim: abnegação de Paulo, diz assim: nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão,
Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis que agora é tempo aceitável, eis que agora é dia da salvação, não dando escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por herança, ou melhor dizendo, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Assim diz a palavra do Senhor, a qual eu quero falar para os meus amados irmãos. Amém? O apóstolo, ele diz aí, quando a gente ouve a palavra do apóstolo Paulo, ele falando aí, e ele diz assim no texto, né? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Ele diz assim: justiça não se refere à justiça legalista, mas justifica, ou melhor dizendo, mas a justiça experimental do crente como nova criatura. Oh Deus de Israel, quanto ao seu caráter, o estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo, e dela fui o contexto total dessa passagem. Diz a respeito ao caráter para o viver para Cristo. Controlado pelo amor de Cristo, torna-se nova criatura em Cristo. E desempenhar o ministério da reconciliação como representante de Deus e da sua justiça na terra. Cristo como a justiça do crente. A justiça de Deus é manifestada, experimentada neste mundo pelo crente, quando este permanece em Cristo, somente à medida que vivemos em união, comunhão, como Cristo é, e que nos tornamos justiça de Deus. Amém? No versículo 1, ele diz: não recebais, aí a palavra de Deus em vão. No versículo 4 ele fala das aflições, das lágrimas. No versículo 10 ele diz aí a respeito dos pobres, como pobres. Ele diz aí: não é uma contradição para o evangelho. Quando um cristão verdadeiramente dedicando e financeiramente pobre, Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus tornava os outros espiritualmente ricos. E em contrapartida, em todas as outras coisas que ele tem falado, ele fala a respeito de tudo isso aí. E conforme ele traz aí o texto, e muitas vezes nós não percebemos, e ele diz aí: na pureza, melhor dizendo, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. E aí ele começa no versículo 8, ele fala assim: por honra
e por desonra. Quando ele começa no versículo 8 dizendo por honra e por desonra, ele está falando aqui por honra, espiritualmente falando. Por desonra é aquilo que está na boca das pessoas que desonra ele, que não honra. Nós devemos receber um homem de Deus, a mulher de Deus, com honra. E quem vai julgar o homem e a mulher de Deus, quem vai julgar todas as coisas é Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós tomamos o lugar de Deus para estar julgando as pessoas. E desde o membro da igreja até o mais alto escalão aí, o apóstolo, conforme está escrito nas Sagradas Escrituras, que o apostolado, segundo o que nós entendemos, né? Ele só chega nas Sagradas Escrituras, ele não sai dali. O último grau, conforme eu compreendo, né? Ele está aí no pastorado, né? Naquele que cuida das ovelhas. Eles devem ser aí respeitados, né? Não desonrados. E ele fala aí por infâmia e por boa fama. Ele está dizendo por infâmia, porque muitos têm defamado, muitos têm falado mal a respeito dos homens de Deus. E até mesmo nas Sagradas Escrituras a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo ele foi taxado de filho de Beelzebu. E a gente precisa entender, amados irmãos, que ele disse: se assim perseguiram a minha pessoa, também vão perseguir vocês. E o que entristece muito, amado irmão e amada irmã, é que muitas vezes os que perseguem se diz irmãos, se diz irmãs. E a gente precisa entender que Deus ele pede para nós estarmos orando para os tais, né? E a nossa oração é essa, que esse irmão e essa irmã nunca venha passar, né, por situações dificílimas. Nós aqui dentro da igreja, a gente está com o irmão internado e a gente tem orado, tem clamado, né, para que Deus venha fazer sobrenatural na vida dele. E aí o irmão Geraldo, eu peço aos irmãos que estejam aí em oração para ele, mas ele está com uma doença se chamada câncer, né? Que tem aí dia a dia tirado a sua vida, dia a dia aí destruído as células do seu corpo, os órgãos do seu corpo. E a gente ora para que os tais não venham passar por essa situação. A nossa oração é que Deus esteja preservando para que ele venha se sentir forte na presença do Senhor, para que ele não venha passar por isso também. Porque é muito triste, amado irmão, amada irmã, quando o pastor, quando aí a missionária, quando os pastores, eles querem fazer alguma coisa e a situação financeira ela é muito pequena em relação a isso. E muitas vezes, amados irmãos, até como locomover para tal situação, para tal lugar, é muito dispendioso. A gente vê que no Rio de Janeiro as localidades são assim longe umas das outras, né? E talvez a gente, no percurso que a gente corre de um lugar para o outro, a gente gasta 1 hora de carro. E assim há uma dificuldade muito grande. Aonde nós colocamos o nosso carro, estacionamos o nosso carro dentro da cidade do Rio de Janeiro, você tem que ter aí no bolso no mínimo R$10. Se você colocar num estacionamento aí de segurança, você tem que ter aí no mínimo R$20 a R$30 no bolso para estacionar um carro. Quando você estaciona na rua, você tem que aí ter aí de R$2 a R$5 no bolso. Se não tiver, não estaciona o seu carro. A gente precisa compreender essas coisas, amados irmãos, que a luta ela tem sido muito grande. Eu comentei aí com os amados irmãos a respeito do nosso pastor ali na nossa sede em Corumaú, né? Nós estávamos reunidos ali na Rua Corumaú 1052, o número 1052, e a igreja sede estava localizada ali, mais por força, né,
da situação assim, por forças maiores, nós não podemos continuar mais naquela localidade. Nós saímos para uma localidade menor, mas uma localidade que não paga o aluguel, na casa de um outro pastor lá. Ele cedeu uma parte lá para a gente estar cultuando, e é lá que nós estamos na sede. Então tem situações que nós temos que retroceder para avançar. E muitas pessoas, elas não compreendem, né, o ministério de pastores que estão aí na luta, no sacrifício, clamando a Deus aí, pedindo socorro de Deus aí. E muitos desses pastores têm socorrido, né, vidas. Talvez um irmão, ele telefona no meio da noite, fala: pastor Carlos, a minha esposa, ela arrebentou a bolsa, eu quero que o senhor venha aqui, pega a minha esposa, leve para o hospital. E o pastor acorda de madrugada, o pastor vai levar a esposa, o pastor, ele traz, ele leva, ele faz isso, ele faz aquilo. E a gente tem exercido esse ministério de fazer essas coisas, amados irmãos, de levar uma pessoa doente para o hospital. O carro do pastor parece até uma ambulância, entendeu? O carro do pastor, ele leva ferramenta para o trabalho, ele traz ferramenta do trabalho, e a gente fica nessa luta aí dia após dia. Mas mesmo assim a gente ouve, né, pessoas dizendo que pastor, ele tem que comer o pão que o diabo amassou, pastor, ele tem que viver roendo o osso. A gente precisa, amados irmãos, lutar, a gente precisa clamar a Deus para que venhamos mudar essa mentalidade. Paulo, ele está falando dele próprio, ele está falando do seu ministério, e aí no versículo 8, conforme nós estamos lendo aí, ele fala: por boa fama e por infâmia. Muitos têm infamado o seu ministério, conforme nós sabemos que aí em 2 Coríntios, né, é uma carta que ele fala a respeito do espinho na carne, é uma carta que ele fala das aflições do seu dia a dia. Deus fala com ele, Deus responde a ele, ele diz: é na tua fraqueza que você vai ser forte. Mas imagina o quanto é difícil, amado irmão, passar essa situação de pessoas blasfemando contra um homem de Deus, a mulher de Deus, blasfemando contra o ministério e falando que o pastor é tudo ladrão, né? É muito difícil isso. Diz aí, amados irmãos, no versículo 8 ainda: como enganadores, mas sendo verdadeiros. E, amados irmãos, só Deus conhece o ministério, só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece verdadeiramente a nossa vida de oração, a nossa vida de dedicação. Hoje eu levantei às 5 da manhã, e a gente levanta, a gente começa a projetar, né, a nossa vida em relação, né, ao que vamos falar, ao que vamos estar aí alimentando as ovelhas. E Deus colocou no meu coração, pelo Espírito Santo dele, que eu venha fazer essa obra, né, de estar levantando todas as manhãs aí, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor. E isso tem sido aí na minha vida uma constante. E enquanto eu tiver saúde e força, enquanto Deus não falar para que eu venha parar, eu continuarei fazendo, eu continuarei falando e ministrando a respeito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está falando aí só no 8, ele fala 3 qualidades que ele tem e 3 qualidades que o povo desabona. Ele está dizendo: na pureza, na ciência, na longanimidade, ou melhor dizendo, voltando ao 8, que eu estava no 6, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros. Ele está falando que ele tem boa fama diante de Deus, que ele é honrado diante de Deus, que ele é verdadeiro diante de Deus, mas o povo fala que ele é infamado, o povo fala que ele é enganador, o povo fala que a fama dele não é boa. E ele está falando que tem andado verdadeiramente de boa fama. No versículo 9, ele está andando como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivendo, como castigado, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Por que ele diz como contristado? Talvez a gente aborrece diante dessa situação, de tudo que tem se levantado,
mas sempre alegres para trazer alegria àqueles que estão do lado de fora precisando de um ânimo, precisando de força para continuar a caminhar. E aí está dizendo a palavra do Senhor, ele diz aí, mas como pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele diz aí, conforme nós lemos, como financeiramente pobres, sem ter bens, mas enriquecendo a muitos com a palavra de Deus, com o ministério da verdade. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. Nós precisamos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, fazer a obra de um bom evangelista, assim como o apóstolo Paulo, ele tem dito aí, e conforme nós olhamos, amados irmãos, em tudo que o Senhor tem falado desde o início que nós aí trouxemos essa palavra. Muitas vezes, amados irmãos, há muita fome, mas o Senhor, ele vem, ele visita, ele opera. Nós poderíamos escolher qualquer coisa para fazer, mas na realidade Deus, ele tem buscado homens e mulheres, seja advogados, seja juízes, seja pedreiros, seja carpinteiros, seja o que for. Deus tem encontrado homens para o seu ministério. Deus tem encontrado homens para fazer a sua obra. E eu fui encontrado, eu fui escolhido pelo Senhor. Eu não fui escolhido por homem algum, mas o Senhor, ele me escolheu para estar fazendo a sua obra. E ele tem me capacitado. E eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos chegando perto do Natal, nós estamos aí há 6 dias, do Natal. E eu quero também trazer uma palavra a respeito do Natal. E durante esses dias eu quero verdadeiramente estar colocando aí meu coração junto com o teu, para que nós venhamos aí estar buscando a verdadeira essência do Natal. O que eu quero dizer para os meus amados irmãos a respeito do Natal, conforme ontem eu falei que o Natal não é roupa nova, Natal não é comida, Natal não é bebida, mas essas coisas elas fazem parte, Essas coisas elas fazem parte do nosso Natal. E também, uma boa ceia. Mas a verdadeira essência do Natal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a estar verdadeiramente buscando nas Sagradas Escrituras, no dia do seu Natal, a estar abrindo a Bíblia. E quando você abrir as Sagradas Escrituras, traga um texto a respeito daquele que é o verdadeiro aniversariante, o verdadeiro homenageado. E fala, esse aqui é o motivo da nossa comemoração. Ele é o centro das nossas atenções hoje e todos os dias de nossa vida. Ele foi enviado por Deus do céu, ele nasceu de uma Virgem Maria. E ele foi concebido pelo Espírito Santo. E há 2000 anos, há 2021 anos, ele desceu nessa terra e nós temos aí um marco na nossa história que é antes de Cristo e depois de Cristo. E ele veio e ele tem nos dado vida e vida em abundância. E essa vida que Cristo tem nos dado, ninguém pode tirar. Essa vida que Deus tem nos dado, ninguém pode de maneira nenhuma estar tirando de nós, suplantando, mas nós podemos, em nome de Jesus Cristo, receber desse glorioso Deus de Israel as benesses e tendo muito ou pouco de roupa nova ou de roupa velha, tendo uma ceia farta, uma ceia humilde, nós
iremos, em nome de Jesus Cristo, louvá-lo, nós iremos engrandecê-lo, nós iremos dizer a Ele: seja bem-vindo no nosso meio. E tudo isso que nós estamos fazendo nesta noite, nós consagramos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda a glória. O Senhor é bem-vindo no meio de nós, o Senhor é bem-vindo na nossa família, e nós te amamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Opera, Deus, nos alimentos, opera, Deus, na nossa família. Abençoa cada um de nós, que nós possamos ser, ó Deus de Israel, instrumentos usados nas tuas mãos, onde quer que colocamos a planta dos nossos pés. Que nós venhamos aí honrar o nome santo do Senhor Jesus, que nós venhamos aí estar falando com Ele a respeito de tudo que temos em nossos corações. Amém? Eu quero abrir as Sagradas Escrituras num texto aqui que está em Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito de Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E nós o adoramos, né? Nós aqui clamamos a Ele. Diz aí a respeito de Jesus Cristo no texto que está aí em Isaías capítulo 9, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Graziela Matos, que Deus esteja aí abençoando poderosamente a sua vida, a sua família, que Deus esteja aí nos assistindo. Diz o texto aí, aleluia, no capítulo 9 de Isaías, amém? Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, e ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zemulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias, aleluia, glórias a Deus, enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste este povo, e alegria lhe anunciaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quanto repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe faria, aleluia, ou melhor dizendo, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejava com ruído, e as vestes que rolavam no seu sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e para o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós estamos vendo que todas as coisas que foram descritas por Isaías, o profeta messiânico, 700 anos antes, as coisas, elas verdadeiramente se concretizaram na minha vida e na tua vida. E nós cremos, nas maravilhas
desse Deus que enviou o seu próprio Filho para estar nos resgatando. E esse resgate, amados irmãos, é dia a dia, a cada momento, a cada instante, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, aí nos fortalecer nesse Deus, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, trazer a unidade entre a nossa família. Nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, abrir os nossos corações, que nós possamos aí estar fazendo uma ceia, seja a ceia ali com arroz, feijão e ovo, mas seja uma ceia que venha glorificar e exaltar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Que jamais venhamos desistir, porque dias melhores virão. E em nome de Jesus Cristo, um dia nós estaremos com Ele na glória, numa nova terra, em nome de Jesus Cristo, num novo céu. Que nós possamos aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crer que Deus, Ele está conosco, que verdadeiramente, conforme Ele diz ali em Mateus capítulo 28, versículo 18, Ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então nós sabemos que Ele rege todo o céu, Ele rege toda a terra. Diz o salmista que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos aí estar louvando, engrandecendo o seu nome nessa manhã e todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Está conosco também a nossa irmã Maria Elizabeth. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Um bom domingo para você, Graziela, em nome de Jesus. Bom domingo para todos. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pelo amor do Senhor para conosco, ó Pai, clamamos, ó Deus, também, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos amados irmãos, nos fortalecendo, ó Pai, no Senhor, que sejamos, ó Pai, uma bênção, ó Pai, nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo a tua obra, Pai, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que realmente, ó Pai, venhamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, fazendo com que os nossos corpos, ó Pai, o nosso ser, venha adorar o Senhor, venha te buscar, ó Pai, em espírito e em verdade. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, nos afastar de Ti. Não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, nos distanciar da Tua presença, pois queremos, ó Pai, todos os dias de nossa vida, Pai, estar no centro da Tua vontade. Também eu oro, Senhor Deus, pelos irmãos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, entrado aí nas lives, ó Pai, tem pedido oração, ó Pai, tem, aleluia, falado a respeito dos problemas, ó Pai, de suas famílias. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja assistindo nessa manhã, Pai. Seja, Senhor Deus, casos, Senhor Deus, de doença, Senhor Deus, de enfermidade, seja aqueles, ó Pai, que estão passando também por necessidades, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de um soldo, ó Pai, necessário, Senhor Deus, para as suas responsabilidades mensais. Que o Senhor, ó Deus, venha visitar cada irmão, a cada irmã, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fazendo, ó Pai, com que cada um, ó Pai, possa, Senhor Deus, ter a sua provisão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Então opera, ó Deus, maravilhosamente, derramando, ó Pai, das tuas bênçãos, ó Pai, derramando, ó Pai, da tua Shekinah. Sim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai, pela tua fortaleza, Senhor Deus, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Foi muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, estar com vocês nesta manhã, que nós venhamos aí crer na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque diz a palavra do Senhor que os justos, os ímpios, melhor dizendo, os ímpios eles não ficarão na congregação dos justos. Então, se o Senhor fala isso, amados irmãos, a gente precisa guardar o nosso coração, porque o Senhor, Ele cuida daquele que é verdadeiro, que é aquele que anda em integridade de coração, amém? Então que venhamos aí estar louvando, todos os dias, engrandecendo o nome do Senhor, amém? Então receba aí um abraço do pastor Carlos,
Receba aí um abraço do Espírito Santo de Deus, onde você estiver aí, que o sobrenatural de Deus esteja sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, se Deus quiser. 19 horas nós estamos aqui reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123. Você será muito bem-vindo aqui na humildade, na simples igreja aqui do Pastor Carlos. Você será muito bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor com diligência, com afinco, com pureza de coração. Então vem estar conosco em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.